funcionando durante décadas e assim por diante. Bom, então a gente pensa bem passado, presente e futuro, nessas questões todas. Acho que isso é um dos grandes desafios que a gente tem, porque eu acho que isso mudou muito, né? A gente não pode deixar de pensar em preservar o passado, obviamente. Tá certo? A gente tem que pensar nessa função de coleções, de acervos, tem que pensar em preservar o passado e em garantir que ele também permaneça, mas também a gente tem que pensar no presente e no futuro. E uma pergunta que se faz muitas vezes hoje é onde está a fragilidade desses materiais? Não? Quais são os materiais mais frágeis que existem? E isso é uma coisa que eu acho que tem mudado. Acho que a gente pode quase chegar no consenso que os materiais presentes e os que estão por vir são os mais frágeis de todos. A fotografia digital que é feita hoje aqui é talvez mais frágil, né? Ela corre o risco de sumir, né? Muito mais do que uma fotografia analógica que está numa coleção, está amarelando, que tem 50, 60 anos, mas que eventualmente, mesmo você não dando grandes cuidados a essa foto, ainda vai durar muitas décadas por vir. Então é interessante pensar nisso. Acho que isso mudou bastante a nossa relação com as questões. O próprio Library Congress fez esse programa, que é o National Digital, NDI-IPP, que é um programa de preservação e infraestrutura de informações digitais a nível nacional. Esse programa termina o ano que vem, são 10 anos, começou em 2000, foi um programa que eles fizeram de 10 anos, de pensar nessa infraestrutura, de pensar nessas questões, e tem muito texto interessante nesse site, onde eles falam desse NDI-IPP, e uma das primeiras coisas que eles fizeram, eles criaram 5 objetivos, e esse é um dos primeiros, que é identificar e colecionar conteúdo com alto risco de sumir, nascido digitalmente, antes que seja perdido, deslocado, vire obsoleto ou corrompido. Eu acho que já se tem a percepção de que o material que já nasce digitalmente é bastante frágil, tá certo? Então eu não quero, eu só quero pensar nisso, porque, por exemplo, na Cinemateca hoje, estou falando isso até porque a gente vive esse exemplo, a gente está digitalizando negativos de filmes brasileiros, tá certo? Então a gente tem filmes de 70, 80 que foram fotografados em filme preto e branco, colorido, então fotógrafos que documentavam tudo. Esse material é riquíssimo, tá certo? E a gente vai terminar esse projeto em breve, mas a grande coisa que a gente está pensando já, e uma grande preocupação, e os filmes, está tendo uma boa produção de cinema nacional agora, certo? Todo mundo tem acompanhado. Aumentou muito a produção, a geração. Nós estamos fazendo quase 300 títulos ano. É grande esse número, tá certo? Os Estados Unidos faz 600 títulos ano. Então o Brasil está numa indústria bastante ativa. As pessoas continuam fotografando esses filmes, certo? Tem fotógrafo de cena que documenta, etc. Alguém está usando filme? Dificilmente. Que a gente saiba, ninguém está usando filme. E esses materiais digitais são extremamente frágeis. São mais frágeis que os negativos que a nossa coleção, que tem 50 anos, que estão climatizados. Porque a gente corre o risco, aquele fotógrafo que fotografou, de repente, enfim, fez o trabalho dele, guardou no HD, não sei o que, ninguém está preocupado em guardar isso para a posteridade. É possível que daqui a 30 ou 40 anos a gente vai tentar registrar tudo que foi fotografado no cinema brasileiro nos primeiros 10 anos de 2000 a 2010, a gente não vai achar material, porque sumiu, as pessoas não guardaram, não teve nenhum programa de pensar em preservar esse material digital gerado digitalmente. Então isso é um grande problema. Eventualmente pode ter algumas pessoas que por si só tiveram sorte de conseguir pensar num sistema de guarda, fizeram um backup, etc. Quem aqui tem 3 cópias de tudo que faz em um offsite? Quem aqui tem 2 cópias do que faz? Não pode mentir, gente. Eu não estou notando nomes, tá?
Eu que falo sobre isso, só agora há pouco consegui gerar 2 cópias de tudo que eu faço. E eu fico pensando, pô, todo mundo fala, né, que é casa de ferreiro e Pedro de pau, né? Mas é que a gente então trabalha para cá, exige tempo, exige dinheiro, exige conhecimento. Não é só dinheiro também, e não é só tempo, tá certo? Não é só conhecimento. Você pode ter conhecimento e não ter dinheiro e não ter tempo, tá certo? Você pode ter dinheiro e não ter conhecimento, enfim. Então não é tão fácil assim, a nível individual, inclusive, as pessoas pensarem em fazer isso. Aí eu ouço muita gente falar, eu faço backup em DVD, não sei o quê. Daí fica aquela pilha de DVD, não sabe nem direito onde que está, né? Quer dizer, e também isso é falho, né? Porque é um sistema bastante precário, que de repente queima o HD e tem coisa que estava no DVD, tem outras que não estavam, tem coisas que podem ser recuperadas no DVD, outras não. Então, quer dizer, esses sistemas são difíceis a gente pensar. Então, é bastante preocupante essa questão. Falo isso também porque quando a gente digitaliza um acervo, a gente está gerando um bem digital também. De certa forma, ele nasce digitalmente, apesar de ter uma cópia, um simulacro dele original, né? Na verdade é analógico. 2 outros pontos importantes, que construir e apoiar uma rede de parceiros trabalhando para preservar o conteúdo digital. Isso é muito importante. A tarefa de salvar o conteúdo digital é muito grande para esforços solitários. Acho que isso é curioso. Acho que o José Murilo está aqui, ele vai falar um pouco à tarde, talvez ele comente isso, da parte da cultura digital do Ministério da Cultura. Mas isso é verdade, né? É difícil sozinho pensar nisso, a gente tem que pensar maior, né? Mostrar porque a preservação digital é importante para todos, salvar a informação, principalmente a correta, tem que ser tarefa de todos. Você tem que ter uma educação mesmo de preservação de bens digitais, enfim, mais embutida dentro da escola, ou enfim, pensando essas questões, tá certo? Como é que as pessoas guardam esses materiais, como que elas vão fazer, pensar nessa estrutura. Uma outra questão que é bastante importante, que a gente pensa em arquivar, obviamente, essa palestra é super importante porque acho que muita gente está pensando em acesso, dar visibilidade à coleção, né? As pessoas poderem saber que existe aquele material e também poder acessá-lo, muitas vezes remotamente, pela própria dificuldade de estar presencial de ver esse material. Então, criar um arquivo, de certa forma, morto, não é interessante. Eu gastar recursos e ter um material que ninguém sabe que existe, é como se não existisse mesmo. Você poderia literalmente queimar tudo que não ia fazer diferença nenhuma para o mundo, porque aquele material não tem uma presença dentro da sociedade. Então, a gente quer, o acesso é um dado muito importante da coleção, acho que ela dá uma certa legitimidade para a coleção, tá certo? Ela faz com que a coleção exista. Se a gente tem filmes brasileiros importantes, mas ninguém viu esse filme e nunca vai ver, ele não existe. Ele pode existir só no texto, que alguém escreveu, mas ninguém sabe como ele é, enfim, não tem essa importância. Então, difundir é muito importante. Agora, eu coloquei 2 perguntas, né? Se a gente pode guardar tudo, primeiro, e se a gente deve guardar tudo. São 2 perguntas importantes que eu acho que a gente começa a pensar um pouco mais. E tem um slide aqui na frente que fala, deixa eu ver se está aqui, tem depois desse aqui. Esse também é um gráfico que está no Dilema Digital. É difícil de ler, deixa eu ler aqui um pouco mais perto. Isso aqui está falando que tem aproximadamente 21 milhões de livros na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. 21 milhões de livros. Se a gente digitalizasse esses 21 milhões de livros, vou pegar o texto, se você escrevesse 21 milhões de livros, tá, você teria essa quantidade de bytes, tá certo? A gente gerou em 2002, tá? Faz super tempo já, tá? O mundo gerou, em termos de bytes, o equivalente a 6 trilhões de livros. Quer dizer, se a gente pudesse converter tudo que foi gerado digitalmente,
em livro, a gente teria gerado em 2002 6 trilhões